Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Inês Almeida e sou gestora de comunicação aqui da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa e estou aqui como anfitriã deste webinar. Dou as boas-vindas à nossa oradora de hoje, a Catarina Antunes, e gostaria de vos informar que este webinar está a ser gravado e que a gravação será partilhada no canal do YouTube da CCIP. Vou passar a palavra à Catarina e desejo-vos a todos uma boa sessão. Até já. Olá, bom dia. Antes de mais, obrigada e peço imensa desculpa por esta sessão ter sido reagendada, mas como eu encontro-me mesmo na zona de Leiria, na altura não reuníamos condições suficientes sem ter a certeza que algo ia falhar e, portanto, a ligação, a internet e a rede estavam muito instáveis na altura e, portanto, não sabia exatamente se algo ia falhar. O webinar hoje é como aplicar a inteligência artificial nos processos de marketing e comunicação com estratégia. Isto porque nós, hoje em dia, já usamos a inteligência artificial no nosso dia-a-dia. E quem é que eu sou? Sou a Catarina Antunes, trabalho em comunicação desde 2003, portanto aqui desde designer até marketeer, sou formada em design visual, tenho mestrado em marketing e publicidade também no IAD, e sempre tive uma enorme curiosidade, uma curiosidade gigante de tudo aquilo que tivesse a ver com comunicação. Portanto, já tenho mais de 20 anos de experiência em design, branding e marketing e trabalhei marcas muito grandes a nível nacional e internacional, tais como o Grupo Pestana, a Navigator, a Sograp, o Grupo Amorim, EDP, Canais Fox, portanto, trabalhei aqui muitos players de mercado. E a nível de design, fui a primeira portuguesa a representar o país na categoria de design nos Young Lions por Portugal. Portanto, distinguida a nível internacional também a nível de design, e ganhei prémios nacionais e internacionais. Os meus trabalhos foram publicados já por várias revistas, nacionais também internacionais. Sou oradora, portanto, em alguns festivais como convidada, júri, e também fui a única convidada no Eurobest, que tem a organização do festival também de Cannes Lion. E tive também a minha agência, onde acabei por focar, além do design, a parte de excelência, acabei por focar muito na parte de gestão, de marketing e depois acabei por ser convidada a ser a diretora de marketing e comunicação de uma empresa também muito grande, em que tinha equipas a meu cargo, gestão de tráfego pago, design, vídeo, redação, comunicação e onde consegui obter excelentes resultados a nível de marketing. Portanto, aqui uma forma de realmente de objetivos de ter aqui resultados. Atualmente eu dedico-me à docência universitária, portanto eu sou professora no IAD, também sou formadora em várias escolas e faço consultoria de marca, onde ajudo profissionais e empresas, tanto na formação como na parte de estratégia de marca e ligada sempre à performance. Acredito que já tenho aqui um cartão de visita, portanto, vocês já sabem em que é que eu posso ajudar. Hoje o webinar vai ser principalmente sobre a IA no marketing de comunicação e este é o pipeline que nós vamos aplicar. Onde é que nós estamos, para onde é que nós vamos. As ferramentas não são apenas estratégia, o erro mais comum da adoção na inteligência artificial, como é que nós desenhamos processos em marketing, como eu estive na parte de direção, como tive a minha própria empresa, consegui estabelecer aqui tanta noção desde o design até ao marketing da performance, como é que nós conseguimos estabelecer comunicação entre todos os campos. A aplicação prática da IA nos procedimentos do dia-a-dia, a automação com critério, onde a IA deve atuar e onde não deve, porque nós não podemos estar sempre realmente a colocar a IA apenas porque sim, porque está num hype, riscos e limites e responsabilidades do uso da inteligência artificial e como começar ou reorganizar a estratégia de inteligência artificial na empresa. A IA como hype. Neste momento nós produzimos conteúdo, nós utilizamos muito o ChatGPT, retificamos textos, fazemos imagens e temos imensas pessoas a dizerem-me como fazer determinada prompt, como colocar determinada imagem.
E aqui nós esquecemos que não estamos a utilizar exatamente a inteligência artificial com um método. Nós estamos a utilizar simplesmente porque nos ajuda a determinadas tarefas, mas não está otimizada em foco em objetivos, muitas das vezes. E é isso que nós realmente temos que começar a fazer, é um desenho de um pipeline de como é que nós podemos, ou de como é que nós sabemos que estas ferramentas nos estão a ajudar a otimizar tanto aquilo que nós estamos a fazer, como os nossos resultados. Portanto, começar a estruturar aqui o pensamento desde o início até ao fim, com a inteligência artificial, claro que nos ajuda, mas com estratégia e com base também na parte de como é que nós conseguimos construir uma marca, a nossa marca forte, extremamente alicerçada em objetivos. E, claro, perceber o que é que ela nos está a devolver e iterar sempre que possível. A inteligência artificial muitas das vezes ajuda-nos a ter aqui resultados bons, se nós realmente também soubermos o que é que queremos, como queremos e quais são as respostas que queremos realmente ter. Então começamos aqui com uma matemática muito simples, que é como é que vamos calcular o ROI antes da nossa ferramenta. O tempo atual que nós estamos a gastar em determinadas tarefas, pelo custo hora e a frequência que nós as executamos. E qual é que é o tempo que nós utilizamos com a inteligência artificial mais o custo da ferramenta. Sim, porque as ferramentas também têm custos e se nós formos a somar ao longo do mês todos estes custos, elas realmente também vão ser onerosas. E, portanto, tentar perceber aqui se aquilo que nós estamos a fazer realmente nos está a ajudar a nível não só de otimizar trabalho, mas quantificar o quanto é que ela nos está a ajudar no final do mês, ou não. Pronto. E isso é a primeira premissa que nós temos que realmente perceber se ela realmente está a ser um gasto ou se está a ser bem aplicada. Portanto, nós aqui, com a inteligência artificial, nós conseguimos fazer integração de dados, coisa que apenas humanamente acaba por ser, se calhar, nós conseguimos ter, mas demora mais tempo. Temos modelos preditivos de conversão, aqui ela provavelmente também nos vai ajudar a ter um alcance maior de prever quais é que são os nossos resultados e ajuda-nos também nesses cálculos. Automação, insights acionáveis. E a parte da recolha manual acaba sempre por ser importante também e temos que também dar aqui uma contrapartida que tudo aquilo que nós fazemos, muitas das vezes e isso vocês também devem ver aí nas redes sociais, há vezes é que a IA se engana e, portanto, nós também temos que ter esse know-how e também temos que ter certeza do que é que ela nos está a entregar. Portanto, às vezes pode ter um elevado custo a nível de horas, no entanto, também acaba às vezes também por ser mais fiável. É ou não. Eu acredito que juntar a parte humana com a parte com a parte de inteligência artificial, acabamos aqui por ter o melhor dos dois mundos. E eu aqui hoje vou explicar-vos um pouco de um pipeline, obviamente que há imensos, mas como é que nós podemos automatizar aqui um bocadinho melhor a nossa rotina, desde tarefas repetitivas na empresa, como é que nós podemos explicar procedimentos, isto porque alguém falta, está doente ou tem que fazer uma tarefa de um colega e pode não ser da mesma forma. Portanto, há aqui N situações em que quando nós queremos automatizar as coisas, queremos ter as coisas documentadas e também a IA pode nos ajudar nessa documentação, pode nos ajudar também nessa personalização para que a mensagem seja sempre alinhada com tudo aquilo que nós temos no nosso dia a dia. Dados de personalização, relatórios mensais, criação de conteúdos e vamos começar aqui com um exemplo de e-mail em que tem um e-mail, nós hoje em dia somos bombardeados
com e-mails. Eu cheguei a receber cerca de 200 e-mails por dia e muitas das vezes, se eu não tivesse já uma organização, eu também não saberia se aqueles e-mails seriam ou não pertinentes. Depois de perceber e de já ter essa organização, que é extremamente importante, de fazer a parte de etiquetagem, tinha e-mail Google, portanto, muitas das vezes eu fazia já etiquetas para me ajudar a perceber a pertinência de todos esses e-mails, mas aí se nós realmente alinharmos a toda essa coerência, a toda essa estrutura, nós conseguimos também otimizar aqui um bocadinho o nosso processo. E como é que nós podemos otimizar o nosso processo? Se nós tivermos um e-mail como este, eu consigo chegar aqui ao Ask Gemini e, por exemplo, pedir que ele resuma este e-mail em 3 linhas, em vez de eu estar a ler imensos e-mails, ou este e-mail que até podia ser grande, eu quero que ele resuma este e-mail em 3 linhas, que ele identifique se exige real ação da minha parte, qual é que é o prazo e que me sugira uma resposta. Portanto, eu vou colocar aqui, vou esperar e ele já me está a dizer quem é que me enviou o e-mail, se exige ação, sim, é necessário ação, qual é o prazo implícito e já me começa a sugerir aqui uma resposta. Portanto, em vez de eu estar em todos, imaginem, de 200 e-mails, se eu tiver as etiquetas, eu depois vou entrar naqueles que são mais urgentes, em vez de eu estar a ler todos os e-mails, eu aqui já estou a otimizar o meu tempo. Portanto, ele já me está a sugerir, já sabe qual é que é o prazo em que eu tenho que realizar o meu trabalho e, ao mesmo tempo, já me está a dar bullets do que é que eu tenho que fazer a seguir. Isto é otimização na parte de e-mail. Depois, voltando aqui, é muito importante nós também termos toda a nossa comunicação com base no CRM, porque é aí que nós vamos centralizar toda a comunicação. Também podemos automatizar comunicação a partir do nosso CRM, é onde nós temos todos os nossos dados, é onde nós também percebemos quem é que interage com a nossa comunicação ou não enviada a nível de email marketing, perceber taxas de abertura, taxas de leitura. Portanto, temos aqui uma noção de como é que a nossa comunicação também está a ir. Sim, estou a ver os comentários. Sim, a Gemini não funciona só com a Gmail. Comunica também, nós temos o Outlook, acredito que também tem o Copilot, portanto, tem uma data de outras AIs que podem interagir. Eu estou a dar simplesmente um exemplo, mas há outras AIs que podem interagir e podem fazer exatamente as mesmas questões e as mesmas prompts para que vos ajude também neste desenvolvimento. Podem ir colocando questões que eu claramente vou respondendo. Isto vai ser muito conteúdo, portanto vou tentar aqui não estar super alongada, porque no final vocês vão ver que vão ter imenso conteúdo. Portanto, a partir destes dados, a partir deste workflow, eu também vou poder ter automatizações. Portanto, é importante nós termos noção que o nosso próprio CRM pode ser automatizado, em que nós identificamos padrões de comportamento, antecipamos oportunidades e, além disso, além do nosso CRM, é muito importante também ter noção de que podemos utilizar a IA, a gestão, aqui como gestão de tarefas. Eu utilizo o ClickUp, há imensas outras aplicações, como o Manda, e existem outras aplicações, para fazer automações relativamente simples. Portanto, neste momento, eu queria-vos mostrar, ainda antes das tarefas, queria-vos mostrar como é que nós podemos criar uma wiki. Portanto, nós quando temos os nossos procedimentos, e voltando um bocadinho atrás, quando nós temos os nossos procedimentos, como é que nós podemos criar esses procedimentos? Eu utilizo o Notion. Muitos de vocês, se calhar, acredito que
que o achem, se calhar, demasiado complexo, mas se nós abrirmos uma nova página e se colocarmos na AI Turn into Wiki, ele vai pensar e vai semi-estruturar todos os conteúdos. Portanto, eu depois consigo editar tudo aquilo que ele me está a devolver e consigo estruturar aqui uma wiki para a minha própria empresa. Portanto, é super importante nós termos tudo documentado. A AI ajuda-nos a documentar e a AI é muito simples na sua utilização se nós soubermos exatamente tudo aquilo que nós vamos fazer ou tudo aquilo que nós queremos no final. Imaginem também que eu tenho um documento com ideias soltas. E isto continuando a falar no Notion. Tenho este documento, tenho ideias soltas, eu vou colocando, imaginem isto num dia-a-dia, numa reunião, em que eu depois quero estruturar todas as ideias soltas e quero colocá-las também para que toda a gente as possa ver. Eu utilizo numa base de Notion, em que eu tenho aqui tudo, todas as minhas ideias soltas, e vou aqui ao Ask AI, em que eu vou peço que me coloques as ideias por ordem numérica. E em vez de ser eu a estruturar tudo, eu vou fazer com que a AI me estruture as minhas próprias ideias. E ela conseguiu realmente estruturar tudo. Eu aceito e tenho as minhas ideias todas estruturadas. Portanto, é uma questão de utilizar a inteligência artificial a nosso favor. No ClickUp, na gestão de tarefas, nós conseguimos fazer automações relativamente simples. O que é que eu quero dizer com automações? Obviamente nós temos a AI e depois temos outras ferramentas que nos fazem automações. Tanto o Make como a N8N, provavelmente vocês também já todos ouviram falar sobre. Eu utilizo o Make para automações relativamente simples e eu vou-vos mostrar aqui uma. Não vos vou explicar de raiz como é que ela se faz, mas vou-vos explicar uma. Imaginem que eu tenho os dados do meu Google Analytics, do meu site, e quero perceber exatamente o que é que vem a alterar momento a momento. Tenho os dados, eu quero saber como é que quero receber um report, e eu simplesmente tenho aqui uma ligação entre o Google e o ClickUp. Não vem nativo, por isso é que eu tenho que fazer como o Make, e ele vai comunicar. O Google Analytics vai comunicar com o meu ClickUp e vai-me gerar uma tarefa já com o report. Portanto, eu no meu ClickUp, eu vou ter uma tarefa em que já vou ter os dados no meu Google Analytics e nesse report eu depois vou conseguir transformar essa leitura mais tarde para a IA me ajudar a desmontar todos esses dados que me vêm do Google Analytics ou do meu CRM, que eu também mais tarde vou explicar como é que eu realmente desenvolvo esses reportes. Portanto, há aqui uma ligação muito forte entre aquilo que nós temos dos nossos dados e aquilo que nós realmente conseguimos fazer com esses dados e como é que a IA nos pode ajudar. Ali eu tinha o ClickUp, mas também posso ter por mensagem o Slack, que acaba por ser uma ligação muito forte entre o ClickUp, mensagens com a nossa equipa. Como é que eu também posso comunicar, por exemplo, o Google Analytics com o Slack? Sim, o ClickUp acaba por ser tickets, acaba por ser um gestor de tarefas, sim, mas que pode ligar a CRMs, portanto, há a ligação nativa a alguns CRMs. Portanto, é uma questão de ligar aqui todo um ecossistema. Obviamente, quanto mais nativo for, mais fácil também é de trabalhar. Se não for nativo,
Depois há sempre forma de contornar, mas é uma forma de nós ligarmos aqui todas as ferramentas. E aí vai exatamente ajudar-nos neste ponto. Depois há a parte de temos as tarefas e depois como é que nós vamos começar a fazer a análise de mercado, como é que nós vamos começar a fazer toda a nossa comunicação, como é que nós vamos estruturar toda a nossa comunicação. E esta comunicação pode ser feita no Perplexity. Eu aqui explico porque é que é o Perplexity e não é outra. O Perplexity é melhor para estudos de mercado porque funciona como agregador interpretativo. Por exemplo, eu uso o Perplexity para este fim. Eu uso, por exemplo, o Claude para me ajudar a fazer todas as automações que eu faço no Make. Porquê? Porque já percebi a nível de resposta que um facilita-me num ponto, o outro vai-me facilitar noutro ponto. E aqui é uma conjugação de ferramentas de IA que já estão estruturadas por mim, ou eu já vou em busca destas respostas a determinadas ferramentas, porque já percebi que há uma que me responde melhor do que outra, para funções diferentes. Por exemplo, aqui no Perplexity, eu vou colocar esta prompt em que eu vou dizer quanto mais contexto, aqui é uma questão de não ir buscar sempre prompts, aquelas que já estão já feitas. Isto porque, se nós não soubermos exatamente o que é que nós queremos tirar dali, não vale a pena nós estarmos a utilizar prompts já feitas. E quanto mais descritiva ela se for, ou mais adaptada ao nosso mercado ela for, melhor. Portanto, não há negócios iguais, não há marcas iguais e é importante nós adaptarmos tudo aquilo que nós temos à nossa realidade. Portanto, eu aqui estou a dar aqui um contexto, estou como consultor de marketing estratégico e research de mercado, experiência em PMEs e marcas em Portugal, portanto eu já estou a localizar, quero uma análise de mercado aprofundada e depois aqui posso dizer marketing, empresa de marketing. E ele vai-me acabar por devolver toda esta análise. Portanto, estas ferramentas são exatamente para nos darem contexto. Não quer dizer que nós já não saibamos ou já não tenhamos noção do que é que, qual é que é a dimensão, em que mercado é que nós estamos. Pode-nos dar alguns, se calhar, alguns inputs que nós não estávamos a ver ou que não tínhamos tanto conhecimento ou que não estávamos atualizados e aqui conseguimos ter noção de uma outra visão, se calhar também com menos viés do que aquele que às vezes nós temos, porque já estamos no mercado há muito tempo e já temos algumas concepções muito marcadas, mas é desconstruir também tudo aquilo que, toda a nossa narrativa. Portanto, ele aqui está-me a dar um contexto muito, muito longo e consegue-me estabelecer oportunidades, estratégia, obviamente que são inputs, mas depois no nosso negócio, as nossas ilações somos nós que atiramos. E isso é que é importante nós percebermos aqui, é tudo aquilo que a IA nos dá é importante, é válido, mas é importante, é ainda mais importante nós sabermos e termos o know-how de que a nossa opinião, as nossas decisões sobre o nosso negócio somos nós que a tomamos e não podemos deixar que seja a IA a tomar por nós. Depois de perceber aqui a parte de o que é que o ChatGPT também pode fazer por nós. O ChatGPT é ótimo a ajudar-nos nos nossos textos, a ajudar-nos no nosso dia-a-dia, a escrever às vezes e-mails, a escrever documentos, a fazer também apresentações,
Mas nós podemos ir muito além disso. Existem assistentes em que nos podem, por exemplo, ajudar a nível de orçamentação. Por exemplo, se nós carregarmos para lá todos, todos os fatores que nós temos de orçamentação na nossa empresa para lá, ter sempre as aspas em que devem estar, as preferências devem estar desligadas para que a AI não esteja a aprender com os nossos dados da nossa empresa. Este é um ponto muito importante de ter noção também o que é que nós estamos a fornecer e de que forma é que nós estamos a fornecer todos estes dados. De orçamentação, podemos também ter um assistente de tom de voz para ter a nossa coerência de marca, um assistente de segmentação e personalização. Portanto, aqui é uma forma de como é que nós estamos a utilizar a AI e de uma forma segura, que também é importante termos noção de como é que a utilizamos. Há pouco nós tínhamos gerado um report, ou podemos gerar um report a nível de CRM ou a nível de Google Analytics. Eu, por exemplo, tenho aqui alguns dados de um report que eu já tinha trabalhado, em que eu ponho aqui os dados todos desse mesmo report e peço-lhe para ele me dar ilações. Portanto, ele dá-me aqui já uma noção total de envios, taxa de abertura, quando eu peço para o ChatGPT me ajudar, ilações do que é que pode ser melhorado, recomendações estratégicas, o que é que eu posso fazer a nível de testes AB, explorar novos formatos, portanto, e posso fazer também comparações, por exemplo, do mês corrente com o mês anterior. E isto acaba por ser muito importante porque em vez de ser eu estou a gerir uma equipa, em vez de ser eu a estar a bater os dados todos, quando tenho muitas marcas a cargo, eu consigo perceber que posso fazer uma comparação, se melhorei, se não melhorei, quais as conclusões que ele me está a dar. Obviamente eu depois vou rever tudo aquilo que ele me está a fazer. Mas todo este trabalho inicial de reportes acaba por ser muito importante para saber se nós estamos a ir na direção certa. Porque estar a produzir conteúdo só por produzir, sem termos noção do que é que realmente estamos a fazer, também não faz sentido. E aqui é uma forma de nós automatizarmos ou melhorarmos a nossa forma de fazer realmente reportes. Claro que depois as ilações finais somos nós, as ilações na direção da comunicação também somos nós que a tomamos, mas acaba aqui por haver uma sinergia muito grande entre o que é que eu tenho que fazer, os dados que eu tenho de um lado e como é que eu os vou poder trabalhar, ou quais é que são as ilações que a IA está a tirar de uma forma crua, a nível de dados, para uma linguagem também que me ajude a entender melhor quais é que são aqui as variações da comunicação. Se eu depois vou partilhar a apresentação. Eu posso partilhar a apresentação, sim. Depois, temos também aqui como é que nós podemos fazer a comunicação a um nível muito macro. Nós estamos sempre muito interessados a saber como é que eu vou comunicar em tantos canais ao mesmo tempo. E a nível de estratégia, há canais que podem ser automatizados, ou que são mais fáceis de ser automatizados, e outros que são mais complexos. O que é que eu quero dizer com isto? Se nós tivermos, por exemplo, no LinkedIn, toda a comunicação que é automatizada, há uma forma crescente, porque aquilo é acumulativo e, portanto, sempre que alguém deixa um like, sempre que alguém, por exemplo, comenta, acaba por ser cumulativo, portanto, é sempre crescente. Se automatizarmos a comunicação, acaba por nos ajudar na visibilidade. O que não acontece na minha crença, não acontece em todas as redes. Isto porque há a parte de criação de vídeo, Reels, TikTok, YouTube. No Instagram temos também a parte dos carrosséis, que também pode ser automatizada,
toda a parte de conteúdo de post, mas depois também existe a parte de engagement, a parte de humanização das marcas, e isso tem vindo a ser falado cada vez mais, em que se nós temos marcas que não se ligam connosco, portanto a IA é muito interessante até certo ponto, porque a IA muitas das vezes não consegue aproximar-nos a nível de comunicação. Nós, em stories, nós conseguimos ligar-nos, temos a parte humana a ligar-nos às pessoas, mas isso também acontece, por exemplo, nos Reels que deixamos. Toda essa comunicação que não passa apenas por algo que seja escrito. E aí já não é cumulativo. Portanto, nós aí, a nível de Instagram, nós devemos responder, temos que ter sempre logo uma noção de que devemos responder a todos os nossos, aos nossos comentários. Obviamente já existem formas de automatizar, como o GPT Maker, como existe também o ManyChat. Portanto, formas muito simples de automatização de comunicação, de DMs, de respostas aos nossos comentários. Portanto, há aqui uma forma de automatização de resposta. No entanto, acredito que em algumas plataformas ainda não seja a melhor abordagem de o fazer totalmente através de IA. E depois é uma questão de juntar outros pontos, não só a nível de branding, em que nós criamos aqui uma noção de comunidade, uma noção de autoridade, como o marketing lida muito mais à forma de performance, como é que é construído também toda a comunicação e como é que ela tem mais alcance, e aí todas essas normas nós vemos como é, através de dados, qual é o tipo de comunicação que está a ter melhor performance. Nós conseguimos ter aqui também. Sim, está bloqueado no ChatGPT, porque eu ainda vou colocar aqui uma coisa. Não está bloqueado, Marta. Imaginem que na parte de nós mentalizarmos que se nós formos numa rua, que tipo de pessoas, que se estiver cheia de gente, uma multidão de gente nessa rua, que tipo de pessoas é que nós notamos quando passamos nessa rua? Eu noto muito por pessoas estranhas, sexys, scaries, daquelas que metem medo, ou aquelas que estão a dar coisas, ou aquelas que me parecem familiar. Pronto, aqui há estratégias de comunicação mais macro que nos podem ajudar a criar conteúdo de uma forma também interessante. E é isso que eu também vos vou mostrar durante o dia de hoje. O ChatGPT pode-nos realmente ajudar a fazer toda essa comunicação de uma forma muito mais macro. E então, o que é que eu vou pedir aqui ao chat? Cria uma estrutura de comunicação. Eu quero comunicar de forma diária, no Instagram, em Reels, em posts intercalados, porque eu aqui já estou a dar o contexto de que eu quero Reels e quero posts. Eu aqui não deveria pôr posts, devia pôr carrosséis intercalados. Porquê? Porque eu quero alcance, mas ao mesmo tempo quero engagement com a minha própria comunidade. De 90 peças e depois para ele fazer reset. E aqui eu estou a dar a keyframe, que é a keyframe que eu estava a falar, que é SSSFF. Portanto, Strange, Sexy and Scary, Free Value e Familiar. Portanto, eu aqui já tenho uma keyframe. E o que é que são estas keyframes? É de strange. As pessoas mais preguiçosas são as que têm mais dinheiro. A parte do nosso cérebro não vai ligar isso de uma forma normal. Portanto, vai atingir um certo nível de curiosidade e as pessoas vão querer saber mais sobre. E há pessoas que têm gatilhos para este tipo de conteúdo. O sexy pode ser, por exemplo, pode ser o outcome que é sexy, os sistemas que criou, o tempo que libertou. Portanto, se ele me liberta tempo, eu vou querer saber o que é que libertou tempo. O free value pode ser um insight poderoso, aquele que
alguém pode cobrar e nós ali temos de forma gratuita. Portanto, esta keyframe é uma keyframe macro. Eu aqui estou a dar já uma noção de como é que eu quero estruturar a minha comunicação de uma forma muito macro. Depois, eu também vou querer um conteúdo mais de leitura, portanto, 2 a 7 horas de conteúdo mais longo, PDF, YouTube, como também quero um post no LinkedIn de forma diária. E é isso que eu vou pedir ao ChatGPT que ele me faça de forma intercalada. Exato. Me desenvolvas. Já está a desenvolver. E já está a pensar. Portanto, ele aqui já está literalmente a desenvolver a minha comunicação. Eu depois não vou querer em abas diferentes. E vou-lhe dizer, isto depois também faz parte do trabalho que nós temos com a relação com o ChatGPT. Ele aqui está-me a intercalar toda a comunicação dos 90 dias. Mas eu vou já aqui antecipar. Não quero que coloca tudo na mesma. Isto porque quando eu for, isto é a ligação depois de como é que o ChatGPT pode se ligar ao ClickUp. Porque isto é muito interessante, ele estar a gerar toda a nossa comunicação macro, mas depois nós temos que gerar isto em tarefas. E, portanto, nas tarefas, nós depois vamos começar a afunilar cada vez mais a nossa comunicação. Temos uma keyframe macro que depois vai ser calendarizada e depois, em cada tarefa, é que nós vamos perceber qual é a intenção do nosso negócio, o que é que nós vamos comunicar, sazonalidades do nosso negócio. Esta keyframe aplica-se a qualquer mercado, a qualquer produto, a qualquer serviço. Portanto, nós aqui, eu estou só a mostrar uma coisa que pode ser aplicada transversalmente a qualquer um. Depois é que nós vamos afunilar a nossa comunicação. Depois de, ok, ele aqui já tem um fecheiro único. Aquilo que eu depois vou fazer, ou que eu faria para não estar aqui 1 hora, é relativamente curta para vos mostrar todos os passos a passos, mas aquilo que eu iria fazer era copiar isto para um Excel, que é exatamente aquilo que ele me diz, eu copio isto para um Excel e passo então para o ClickUp. E no ClickUp eu tenho aqui AI e vou colocar exatamente tudo aquilo que o Excel, vou colocar tudo aquilo que eu acredito que sim, que possa dar. No entanto, eu uso pouco o Monday, portanto, o ClickUp aqui tem a AI também associada e como tem estes agentes, isto demora é muito tempo a processar e, portanto, eu aqui não vos vou mostrar todo o processo. No entanto, aí eu coloco todo o Excel, acredito que o Monday funcione exatamente da mesma forma. Vou colocar o Excel aqui e vou dizer ao meu agente, ou ele vai criar um agente primeiro, e este agente é aquele que me vai mapear literalmente toda a minha comunicação. Portanto, este agente, em que eu dei o nome de Clara, é o meu planeador de comunicação de 90 dias, em que ele pegou na minha comunicação e literalmente
agendou-me tudo. Aquilo que eu pedi, além de aquilo que eu pedi para que ele me fizesse, é que me colocasse aqui espaços específicos, portanto, eu passei a ter espaços específicos aqui na minha aba. Estas são as instruções, em que eu passei a ter espaços específicos na minha aba e depois também dei outro input aqui no ClickUp que eu queria desenvolver toda esta comunicação todos os dias, das 9 às 10, eu vou estar a desenvolver comunicação. E como o ClickUp tem integração com o meu calendário, ele claramente fez ligação com o meu Google Calendar e colocou-me todos os dias. Eu tenho das 9 às 10 comunicação agendada no meu Google Calendar que eu sei que tenho que desenvolver. E este é um ponto, é que nós temos a tarefa, por exemplo, no ClickUp, e depois também temos tudo isto ligado de forma sinérgica com o Google Calendar. Mais ainda, nós aqui conseguimos ter noção de que no ClickUp nós conseguimos ter noção de quais é que são os nossos trabalhos. Se eu fizer aqui em lista, exato. Quais é que são os nossos trabalhos que vão ser mais prioritários? E como é que... Espera aí. O meu ClickUp e Notion é tudo contas gratuitas. Portanto, conseguem utilizar o ClickUp e a ligação do Notion, tudo da mesma forma. O Notion aqui acaba por ser acaba por simplificar. Porquê? Porque quando nós temos documentos ou reuniões em que nós temos tudo no Notion, podemos ligar à nossa tarefa e a nossa tarefa fica com o documento do Notion e acabamos sempre por ter noção do que é que realmente nos faz sentido usar. Portanto, aqui temos uma ligação tanto do Notion e que pode ser partilhável com o ClickUp, mas também pode ser gerada, por exemplo, a nível de conversa, a nível de Slack, que é aquilo que eu depois, aqui à frente, eu vou explicar. Quando nós temos uma listagem, por exemplo, no ClickUp, nós temos as nossas tarefas, mas a partir das nossas tarefas nós também conseguimos fazer aqui uma hierarquia muito importante, que é a hierarquia em que sou eu que adiciono estas colunas e vou perceber e sou eu que depois, isto são drop-downs, portanto eu consigo perceber aqui, sou eu que os estou a colocar, mas ao colocar as tarefas, eu consigo colocá-las, se elas impactam muito na receita, se existe risco de atraso, qual é o esforço real, qual é que é o impacto no meu negócio. Portanto, a nível de prioridade, eu consigo fazer com que elas tenham aqui organizações diferentes e colocar todas as minhas tarefas conforme a prioridade do meu negócio. E isso é muito importante, é nós começarmos a perceber que tipo de comunicação é que nós estamos a fazer e qual é que deve ser gerada primeiro. Portanto, não estar a fazer comunicação só por fazer, perceber qual é que tem real impacto no meu negócio. Outro ponto é, nós também, muitas das vezes, eu tinha comunicações com a minha equipa a nível do WhatsApp. Em vez de eu, se calhar, estar a falar no WhatsApp ou por mensagens, se calhar faz muito mais sentido eu estar a falar por Slack. Portanto, eu aqui consigo perceber que, a partir de uma conversação que eu possa ter com a minha equipa, o Slack pode depois ajudar-me a desenvolver tarefas. Eu aqui estava a dizer, este é um pouco aquilo que eu também já vos expliquei, da integração do ClickUp com o Notion, com o Google Drive, com o Slack, que era exatamente esse o ponto onde eu também estava.
E nós conseguimos ter noção depois como é que nós podemos criar aqui tarefas. Por exemplo, no Slack. E eu vou-vos mostrar como é que eu posso criar aqui uma tarefa. Por exemplo, se eu escrever aqui ClickUp New e clicar Loading. Perfeito. Aquilo que ele me vai fazer é abrir praticamente uma aba do ClickUp e depois para eu estruturar a tarefa. Portanto, eu vou poder ligá-la a pessoas, se ele não tivesse a fazer loading, eu conseguia ligá-la a pessoas, conseguia distribuir o que é que eu queria, qual era a descrição de toda a minha tarefa e adicionar a pessoa responsável. Portanto, além de ser um chat, que pode ser um chat de equipa, eu consigo, dentro desse chat, eu consigo depois criar tarefas e juntar, por exemplo, também. Eu fico. É o problema das lives. Fico a pensar. Vamos tentar outra vez. Ahá! Pronto. Eu aqui consigo ter a descrição da tarefa, qual é o nome da tarefa, depois em que localização é que eu depois vou querer organizar onde é que eu vou querer pôr essa tarefa, e portanto há aqui uma ligação. Pois o WhatsApp não liga da mesma forma com todo este balanço. Até porque o WhatsApp depois tem muitas regras específicas exatamente para que isso não aconteça. Aliás, a comunicação também por WhatsApp acaba sempre por ser feita depois a nível de templates. O WhatsApp tem que aprovar todos os templates de comunicação, mas se for entre equipa, depois não há essa ligação. Eventualmente, poderá existir se existirem automações, coisas coisas feitas fora deste ambiente já nativo. E, portanto, eu aqui consigo criar tarefas, consigo fazer partilha de ficheiros e tenho aqui uma comunicação de equipa que acaba por ser rastreada. E acaba por ser muito importante porque, e o Fernando estava a dizer que não pode ser o WhatsApp, mas porquê que é importante ser no Slack e não ser o WhatsApp? Imaginem que alguém está doente ou alguém, como eu disse há pouco, precisa de fazer o trabalho da outra pessoa. Ali está tudo registado. Portanto, há o registro daquela conversa, há o registro daquelas tarefas e, portanto, o Slack é mesmo utilizado para trabalho e para comunicação de equipa e por isso é que é tão importante nós sabermos utilizar cada ferramenta no sítio certo. E o Slack é exatamente isso, é para nós conseguirmos comunicar através de uma forma mais corporativa com a nossa equipa. Porque depois podem-se perder passos, podem-se perder trabalhos e nada disso acaba no final por ser positivo para o trabalho que nós estamos a desenvolver. E depois há aqui outra fase que é extremamente importante, que é depois de toda a geração, depois de gerarmos conteúdo, depois de gerarmos imagem, aí, como é que nós conseguimos fazer com que isto seja também utilizado de uma forma comercial? Por isso é que é também importante perceber que todas estas componentes de IA são importantes, mas têm que ser documentadas. Muitas empresas não o sabem, mas realmente todas estas utilizações, todas estas ferramentas, é importante que sejam documentadas como é que elas estão realmente a ser utilizadas. Porque muitas delas, por exemplo, principalmente a nível de texto e de imagem, são ferramentas treinadas. Mas treinadas com o quê? E muitas vezes são treinadas com coisas que já existem, portanto, que têm direitos de autor. E é muito importante nós também percebermos que não podemos utilizar tudo aquilo que ela nos devolve ipsis verbis, e é tão importante fazer esta parte de iteração de tudo aquilo que ela nos devolve. Eu vou-vos colocar aqui
um link sobre o AI Act, que é para vocês também terem muita noção de como é que tudo pode ser utilizado a nível comercial. Nuno, precisava de automação IA para enviar mensagem automática agendada para o grupo WhatsApp. De equipe interna. Tudo aquilo que seja mensagens automáticas, tudo aquilo que seja WhatsApp é relativamente questionável. Isto porque se é possível fazer, obviamente, mas também pode depois o número ser bloqueado por alguma razão. Se alguém se chatear com isso, pode ser bloqueado. No entanto, eu acredito que é possível, sim. Se existe alguma solução segura. Exato. É igual. Também pode ser uma solução. Tudo aquilo que seja com o WhatsApp a nível massivo, não aconselho que utilizem nenhum tipo de comunicação, mas como é uma comunicação interna, não vejo qualquer problema de comunicação até a nível de CRM, sim. Agora, continuação desta parte de qualidade e da ética, em que é muito importante percebermos que se nós não fizermos iterações suficientes e utilização das imagens a nível comercial, acaba sempre por ser muito questionável se aquela obra é nossa ou não. Portanto, ter sempre consciência de que aquilo que nós estamos a gerar tem o nosso cunho, a nossa marca. Portanto, aqui nós já conseguimos fazer um apanhado de como é que nós conseguimos fazer uma auditoria de processos, identificar onde é que a IA pode ou não gerar impacto, fazer a parte de definição de objetivos, de alinhar a tecnologia às nossas metas do nosso negócio. Estas implementações de IA devem ser sempre faseadas, portanto, é melhor sempre começar pequeno, validar que está a funcionar e só depois fazermos a escala com segurança. Portanto, essa é outra questão que também temos que ter sempre em atenção. E depois, na parte da formação das equipas, muitas das equipas não estão formadas ou não sabem como é que hão de questionar ou não sabem como é que hão de colocar as questões à inteligência artificial, e isso deve ser uma formação transversal, porque todas as equipas, qualquer negócio, podem beneficiar destas implementações e, portanto, capacitar as equipas para trabalharem com a IA transversalmente, tanto a nível de gestão de tarefas, que eu hoje vim aqui apresentar um pouco como é que conseguimos fazer a gestão de tarefas, como é que nós conseguimos começar uma ideia muito mais de branding, muito mais macro, mas ao mesmo tempo perceber exatamente como é que nós podemos tirar desta IA, por exemplo, através do Google Analytics, para tarefas a nível de objetivos e perceber exatamente que estamos a comunicar de uma forma muito assertiva. Porque é isso que nós queremos, é que quanto mais assertiva a nossa comunicação for para cada canal, melhores resultados nós vamos ter. E daí também haver a IA ligada à criação dos nossos reportes, à nossa comunicação, e nós percebermos exatamente o que é que nós temos que atacar, que alterações é que nós podemos fazer. Eu partilhei convosco aqui o link do IA Act, por exemplo. Partilhei convosco. Posso partilhar outra vez, para que vocês tenham noção do que é que também podem utilizar. E é isso. Eu vou estar disponível, obviamente, através das minhas redes sociais. Portanto, eu tenho a minha página de LinkedIn e a minha página de Instagram, onde partilho conteúdo muito, muito vocacionado para o dia a dia e para perceberem exatamente algumas questões
Não apareceu? Podem contactar-me agora a seguir. Se alguém tiver alguma questão, se alguém quiser falar comigo posteriormente, podem me contactar através de LinkedIn ou de Instagram, ou então através do meu e-mail, que é catarinatundes.pt@gmail.com. Portanto, não é difícil saberem o meu e-mail. Portanto, a partir de agora, ok, eu vou ver o que é que. Exato. Eu vou colar outra vez. Era exatamente essa a questão. Vou colar. Ver se vocês receberam. Agora conseguem ver? Boa, perfeito. Queria também partilhar convosco e para aqueles que estão presentes uma lista também de prompts. Portanto, vocês vão ter acesso também à lista de prompts que eu também fui colocando aqui e para vos facilitar um pouco mais a vida e assim depois quem vir em diferido não terá esta não terá esta, esta, esta benesse, portanto, acabam por também ter aqui um bombom no final. E é isso. Podem contactar-me através de Instagram e de LinkedIn. E obrigada por terem estado aqui durante esta hora tão boa e de terem compreendido que eu não tenha conseguido estar aqui na outra data. Olá, mais uma vez a todos. Muito obrigada, Catarina. Nós tivemos aqui uma boa interação com os nossos participantes. Vamos finalizar então o nosso webinar. Um, Muito obrigado mais uma vez à Catarina e a todos que estiveram desse lado por se terem juntado a nós hoje. Eu faço sempre o envio da gravação deste webinar, que está a ser gravado, e alguma apresentação que a Catarina queira partilhar, eu normalmente partilho com os participantes, que no formulário de inscrição deram autorização e consentimento para tal. Caso não se lembram se tenham dado esse consentimento ou se não o tenham dado todo, podem sempre contactar-nos através do marketing@ccip.pt que eu irei partilhar a gravação. Também nos encontram, claro, basta procurar YouTube CCIP, encontram o nosso canal de YouTube, que também vai estar lá a gravação do mesmo. Convido-vos a acompanhar outros webinars e iniciativas aqui da Câmara, tanto no nosso website como redes sociais, ou subscrevendo a nossa newsletter. Terminamos assim o webinar de hoje, então. Muito obrigada mais uma vez, Catarina. Obrigada a todos. Obrigada. E resto bom dia. Bom dia. Obrigada.